Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar continuidade à nossa apostila 4 de ciências. Pode colocar aí na página 67. E o que vamos falar aí? Qual o assunto que vamos abordar? Sobre recursos naturais. O que são esses recursos naturais? É praticamente tudo que utilizamos durante o dia para se alimentar, para tomar banho. E desses recursos que utilizamos, tem os renováveis e os não renováveis. E nós vamos ver aí no texto. Vamos fazer a leitura com a Pro? Então vamos lá. Recurso natural é qualquer elemento do ambiente fornecido pela natureza, útil aos seres vivos. São exemplos de recursos naturais: o ar, o solo, a água, a luz solar, as plantas, os animais e os minerais. Os recursos naturais podem ser renováveis ou não renováveis. Aí vocês, mas o que são renováveis e não renováveis, professora? Então vamos lá. Os renováveis são aqueles que, depois de utilizados, podem ser substituídos de tempos em tempos devido aos ciclos naturais. Temos aí os exemplos, o ar, a água, o solo, a energia, os animais, as plantas. Por exemplo, turma, a água. Se a gente está andando assim numa floresta, a gente vê um pouquinho só de água, ela brotando de algo. O que é aquilo? É uma nascente. Então a água está vindo de um subsolo, de um lugar já para nascer uma nova fonte ali para a gente poder utilizar. E as plantas, as frutas, por exemplo, as frutas. Nós vamos comer aquela fruta e daquela fruta tem o quê? Uma semente. Então, se a gente plantar e cuidar, vai ter muito mais fruta para a gente poder o quê? Né? Consumir. E isso é o recurso renovável. Então, a gente tem que sempre estar cuidando, né? Para a gente poder estar utilizando, né? Esse exemplo mesmo da água. Se a gente não cuidar da água, igual tem as questões dos rios, sempre a gente vê uma propaganda, algo para não jogar sujeira, lixo, nada, nem uma balinha, o que? Um papel de balinha lá no rio. Por quê? Ele sujo, como nós vamos poder, né, utilizar em nossas casas para tomar banho, para consumir, né, para beber? Não vai ter como, porque daí vai passar por todo um tratamento, né? Para poder limpar toda a água e às vezes não vai conseguir, né? Porque de tanta sujeira, né? A mesma coisa, as plantas, né? As árvores, de onde vêm os frutos. A gente tem que estar sempre cuidando para a gente ter sempre um alimento, igual os animais, né? Então, todo esse recurso natural a gente tem que cuidar para a gente tê-lo mais para poder consumir, certo? E os não renováveis? O que são os não renováveis, professora? São os materiais explorados pelos seres humanos que acabam se forem intensamente explorados. Para se renovarem é necessário muito, né? Muito tempo. Por exemplo, temos aí o petróleo. Se ele for só utilizado, todo mundo só retirar e não cuidar para que ele mantenha, para ele fornecer mais para a gente poder consumir, ele vai acabar e a gente não vai ter de onde o que? Tirar, né? Então, ele precisa de mais tempo para poder o quê? Para poder ele elevar para a gente poder consumir, né? O carvão, o gás natural e demais minerais, né? E quais são os minerais? Lembra que a gente já viu que são as rochas, né? Então, a gente tira o que? Dali o mineral. E outros também tipo de não renováveis. Devemos utilizar os recursos naturais para suprir as nossas necessidades. Porém, não devemos comprometer a capacidade da natureza para atender às necessidades das gerações futuras, né? Então é aquilo, a gente tem que estar sempre cuidando para os próximos poderem utilizar, né? E passando isso para eles também, para poder manter e cuidar para os outros também assim poder utilizar, que é algo que contínuo. Esse compromisso é chamado de desenvolvimento sustentável, ou seja, um desenvolvimento que não esgota os recursos naturais para o futuro,
tá? Então a gente tem que estar sempre cuidando, né, desses recursos para eles poderem não acabar, porque se acabar, né, a gente não vai poder consumir em muitos recursos, né, aí que a gente tem no nosso dia a dia, certo, turminha? Então vamos lá. Nós temos aí agora uma atividade. Número 1. Indique em cada uma das figuras abaixo qual é o recurso natural e se ele é renovável ou não. Qual desses recursos aí eles são renováveis? Qual que não são renováveis? Aí vocês vão colocar aqui, ó, a água, ela é o recurso natural, é o recurso natural renovável ou não renovável? Temos a letra B, o cavalo, né, que é um animal. O cavalo, ele é um recurso renovável ou não renovável? Letra C, a maçã, ela é um recurso renovável ou não renovável? Letra D, o cristal, olha aí, o cristal, ele é um recurso renovável ou não renovável? Lembrando que o cristal é o quê? É mineral. Então, vocês vão ter que colocar aí o que é renovável e o que é não renovável, tá bom? Vamos para a próxima página aqui, ó. Número 2. Observe as duas casas abaixo e em dupla discutem qual delas se está praticando o desenvolvimento sustentável. Então, essa atividade aqui, claro, né? Vocês podem fazer com um adulto em casa, né? Um responsável que ajude vocês nas atividades. Aí, vocês vão observar. Olha só, vamos observar junto com a professora. E essa vocês vão colocar no caderno, tá? Porque ela era para ser falado o quê? Na sala de aula, a gente poder discutir, né? Poder conversar sobre esse assunto. Mas nós vamos o quê? Vocês vão escrever no caderno, tá bom? E mandar direitinho para a professora, no caderno de ciências. A casa número 1. Temos aí 4 cômodos, ó. 1, 2, 3, 4. No cômodo aí da sala, as crianças estão brincando, né? E o que podemos observar? Olha só aqui, ó. Essa luz se encontra apagada, essa luz. Somente a luz onde estão as crianças, no cômodo onde estão as crianças, que ela está acesa. Isso está certo ou errado? Por quê? Vocês vão escrever isso no caderno, tá? E na casa 2, outra imagem diferente. As crianças estão o quê? Assistindo televisão, ó. Algo que elas não estavam fazendo na primeira imagem, elas estavam brincando. Agora, a segunda, elas já estão assistindo televisão com a luz ligada e, assim, consequentemente, a luz dos outros cômodos estão ligadas. E detalhe, deixa eu aumentar aqui um pouquinho mais essa casa para vocês observar aí junto também na apostila. Olha só que além da luz, de todas as luzes estarem acesas, além da televisão, a da geladeira também. Por quê? Vocês acham que isso está correto ou não? Então, vocês vão colocar no caderno, tá bom? E depois nós vamos discutir essas questões, tá bom, turminha? Então, é essa atividade. Vamos voltar para a página anterior, que a Pro vai explicar só mais uma vez para vocês. Vamos lá, ó. Que essa é a número 1. Vocês terão que colocar se cada um desses recursos, se eles são renováveis ou se não são renováveis, certo? Os que são renováveis são aqueles que a gente cuida e rapidamente a gente pode, o quê? Retirar da natureza para a gente consumir. Os não renováveis, eles demoram, né? Então, com isso, a gente tem que ter um certo cuidado, tanto para utilizar e cuidar para ele poder o quê? Para ele poder renovar. Então, ele demora muito. Então, ele não é renovável como os outros, tá bom? Então, vocês vão colocar aí se são ou não renováveis esses recursos, certo, turminha? Qualquer dúvida, a Pro está à disposição. Um grande beijo e até a próxima aula.